Sejam bem-vindos, eu sou Mauro Fedequim. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Corra do risco. Eletrobras lança campanha para diminuir os acidentes com eletricidade. É hoje. Vereadores de Maceió votam texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Poesia em Foco. Exposição no Complexo Cultural do Teatro Deodoro presta homenagem aos 200 anos de Maceió. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 7 de outubro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 foi aprovada por unanimidade ontem pela Câmara Municipal. A aprovação é etapa primordial para a elaboração das propostas orçamentárias do município para o ano que vem, a Lei Orçamentária Anual. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo menos, chegou num momento decisivo. E quem vai conversar conosco a respeito do que vai ser daqui para frente e explicar para os nossos telespectadores a importância desta lei, que acaba muitas vezes colocando como benefício para a população os recursos investidos pela Prefeitura Municipal de Maceió, é o vereador o Eduardo Canuto, que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores de Maceió. Muito obrigado por nos receber, Eduardo. O que é que você pode passar a respeito dessas mudanças, pelo menos da redação do que foi aprovado? Na verdade, Viderlan, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela tem um prazo estipulado constitucionalmente, que é o dia 15 de maio. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela define metas. Quais são as diretrizes, quais são as prioridades do governo no ano de 2016. Ela não trata de recursos, ela não trata de financiamento. Trata de política pública. Foi aprovado pela Constituição e Justiça, foi aprovado pela Comissão de Orçamento, e aí ela passa a ter duas discussões. A primeira discussão, que foi feita com a primeira e a segunda votação, depois a segunda votação, a segunda discussão com primeira e segunda votação. E aí ontem o que foi publicado foi o parecer, a redação final. Então, a partir daí, nós temos as metas e as diretrizes definidas, abrindo prazo para que a Prefeitura aí sim nos envie a mensagem, que é o prazo até o dia 15 de outubro, para se definir em cima daquelas metas estipuladas e aprovadas pela Câmara, elas passam a ser definidas de forma orçamentariamente, que é a apresentação da LOA. O importante é dizer que foi beneficiado nesse projeto reforma de unidade de saúde, a educação, a questão do portal da transparência, a questão também dos conselheiros tutelares. Hoje as regionais eram 5, passaram a 7 e agora são 10. Então são 10 regionais que precisam de apoio de recursos orçamentários. Então foram 24 emendas aprovadas pela Câmara, 12 da vereadora Luiz Helena, emendas essas modificativas e de alteração de metas, como do vereador José Márcio, da própria comissão presidida pela vereadora Fátima Santiago, como também 2 alterações de metas nós que beneficiam o segmento esportivo. Eduardo, e quais são os setores assim que podem passar por mudanças diante dessas emendas apresentadas? Olha, na realidade, alteração de metas você apenas reloca. Eu vou dar o exemplo do esporte. O esporte tem 150 eventos programados para o ano de 2016. Mas no projeto faltava a manutenção e a viabilidade do espaço Álvaro Vasconcelos. Nós apresentamos, então alteramos a meta da Secretaria de Esporte, como também as corridas populares, que você tem participado de todas, e elas não estavam nas metas. Então nós alteramos em 10 ações a mais. No lugar de 150, apresentamos uma emenda de 10 que contempla as corridas populares de rua, como também a manutenção do espaço. E assim em todos os segmentos, algumas modificando o texto, outras suprimindo determinadas responsabilidades,
como também você definir essas outras metas. A respeito do lado financeiro, a frustração, existe uma frustração de receita. Nesse momento você já deixou claro que não se trata de uma discussão a respeito de receita, mas existe uma frustração, uma preocupação com essa crise que nós estamos vivendo para 2016, essa aprovação? O Iderlan, a lei orçamentária ela é uma previsão do que nós iremos arrecadar em 2016. Naturalmente que os 12 meses anteriores, eles servem de parâmetro e provavelmente tenhamos aí algumas dificuldades, sim, em redução orçamentária, se necessário, né? Porque os repasses constitucionais foram minimizados. Consequentemente, esses números podem. Agora, o prefeito aprovou e nos apresentou projetos de refinanciamento do IPTU, refinanciamento de tributos municipais, que deu uma alavancada em recursos próprios e não os constitucionais. Então, acho que pode aí haver um equilíbrio. Essa definição é do Executivo, que tem esses números e esses dados aí, ele tem até o dia 15 para que nós nos debrucemos sobre esse projeto e a gente possa definir, inclusive, o 10º da casa. Obrigado, então, ao vereador Eduardo Canuto, ele que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores, trazendo informações importantes, a redação já, inclusive, bem encaminhada, os vereadores apresentando 24 emendas para poder ser implantada na Lei de Diretrizes Orçamentárias daqui para frente, e nós vamos ficar acompanhando para poder trazer essas informações para você que acompanha a programação da TV Mar Canal 25. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Muito obrigado ao meu amigo Viderlan Araújo e sem dúvida nenhuma, né, Viderlan, esse planejamento faz bem aí a todas as pessoas que vivem aqui na capital alagoana e é claro que ao longo da nossa programação nós vamos trazer mais detalhes esses que são extremamente importantes. Gente, o Banco do Nordeste, entidades parceiras voltadas ao desenvolvimento do Estado e representantes das 3 esferas de governo se reunirão nesta quinta-feira para discutir propostas da destinação dos recursos do Fundo de Financiamento do Nordeste. É uma atitude extremamente importante. E sobre isso, eu converso agora com o Caio César, ele que é gerente de desenvolvimento do Banco do Nordeste. Caio, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença. Você interrompeu aí compromisso para vir aqui ao Verdade Informação. Muito obrigado a você, em nome de toda a equipe aqui do Verdade Informação. E também um agradecimento especial à Alba, assessora que está aqui, te acompanhando nesse dia, que é tão importante para falar de um assunto extremamente importante. Para quem não sabe, Caio, essa discussão do destino do recurso acontece todos os anos. Acho importante a gente fazer esse esclarecimento. Sim, acontece todos os anos, ela é legal, né? O Banco do Nordeste, ele junto com a Sudene e o Ministério da Integração, né, eles discutem a orçamentação do FNE para 2016, né? E todos os anos a gente faz isso. Por exemplo, o orçamento desse ano já está fechado, né? O quanto que a gente tem que aplicar, inclusive, né? E em outubro agora, né, amanhã, às 8 horas da manhã no Sebrae, a gente vai se reunir com os parceiros para que a gente valide, a gente discuta o orçamento de 2016, né? Isso aí é uma determinação legal. O Ministério da Integração e a Sudene, eles pedem para a gente fazer essa validação junto com as entidades de classe, com o governo, né? Então, é muito importante isso aí. Sem dúvida nenhuma. Caio, agora me diz uma coisa, a gente já sabe quanto dinheiro haverá para 2016? Sim, a gente já tem esse número, né? Agora, em 2015, por exemplo, nós temos um orçamento de 620 milhões para Alagoas, né? Somente para Alagoas, para se aplicar o FNE. Para 2016, a gente tem um orçamento aí de 680 milhões, né? Houve um aumento, então. Um incremento de 9,5%, né? Apesar, é uma coisa interessante, né? Apesar do ajuste fiscal, né? Do ajuste da economia, né? A gente teve um incremento de orçamento, né? Para ser aplicado. E, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio também muito grande, né? Porque, junto com os parceiros, a gente vai ter que unir forças e realizar estratégias para que a gente consiga aplicar esse orçamento maior, né, em uma situação econômica, um cenário econômico que a gente vai ter aí um ajuste, a gente está tendo um ajuste fiscal e a gente está tendo retração de investimentos, né, e que o empresário ele se sente um pouco acuado, né. Então a gente vai ter que fazer todo esse trabalho de convencimento, né, do empresário, né, de voltar àquela situação de otimismo da economia para a gente poder unir forças e conseguir aplicar isso aí, que é tão importante, é um recurso muito importante para a gente aplicar
em Alagoas, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Caio, para quem não sabe, normalmente esse dinheiro aí do Banco do Nordeste tem qual ou quais destinos? Em que áreas normalmente ele vai ser aplicado? Ele vai ser aplicado no setor produtivo, certo? Qualquer empresa, produtor rural, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que trabalha com produção, setor produtivo, né? Nos setores da pecuária, nos setores da indústria, nos setores do comércio e serviços, esse dinheiro ele é destinado, né? Inclusive o FNE, ele abrindo parênteses, né? O FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, ele é um fundo que existe há 27 anos, né? Ele foi criado na Constituição de 1988, né? O artigo 159, né? E o Banco do Nordeste tem exclusividade sobre esse fundo, ele vem aplicando esse fundo desde então, há 27 anos, né? E o objetivo dele é a gente tirar essa desigualdade social, essa desigualdade econômica que existe entre a região norte e nordeste e a região sul e sudeste, né? Então, por exemplo, lá na Constituição, ela fala o seguinte, que esse fundo constitucional, ele é formado por 1,8% de tudo que é colhido de IPI e de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, a gente colhe todo esse valor e a gente destina esse valor para o setor produtivo da região Nordeste a taxas subsidiadas, né? Para você ter uma ideia, a gente tem taxas aí que variam a partir de 6,5% ao ano, né, para um financiamento, até 12,5% ao ano, vai depender do porte da empresa, né? Então, por exemplo, uma mini empresa, uma micro e pequena empresa, ela vai ter uma faixa em torno de 7% ao ano, né, para o FNE. É uma taxa subsidiada, é uma taxa muito boa, né, na verdade, porque quando você pega a inflação dos últimos 12 meses, você teve aí uma inflação de 9,5%, né, ao ano, até agora, né, de setembro do ano passado até setembro agora, né? Então, você vê que é uma taxa abaixo da inflação, né? Então, a taxa real, na verdade, é uma taxa negativa, né? Então, é um dinheiro subsidiado, é um dinheiro público, né? E, por ser um dinheiro público, a gente tem que discutir com os entes públicos, né? Então, essa reunião é muito importante. E, assim, nós chamamos várias entidades, chamamos federações, chamamos CDL, chamamos Federação de Agricultura, Associação Comercial, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Secretaria da Agricultura. Não só o banco vai falar lá amanhã no Sebrae, né, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai falar também, vai expor o plano dela para 2016, né? A Secretaria de Agricultura vai expor o plano dela para 2016 também, né? Então, nós vamos pegar todos esses dados e discutir amanhã, junto com o Estado e com os entes, né, públicos, com os representantes dessas classes, para a gente sair com esse orçamento, quais vão ser as nossas prioridades, né, de setor, quais vão ser nossas prioridades de região, de mesorregiões, de municípios, quais são as necessidades de Alagoas para 2016, né, onde a gente pode aplicar o FNE. Eu queria, Caio, aproveitar aqui a sua presença para fazer um convite para os nossos telespectadores, porque eu tenho aqui, Caio, um outro programa que é o Alagoas Empreendedor, que conta justamente a história desses empreendedores alagoanos que muitas vezes acabam recebendo o dinheiro do Banco do Nordeste. É verdade. E, coincidentemente, na terça-feira agora, dia 13, nós vamos receber aqui o superintendente do Banco do Nordeste e vamos contar a história da Sheila Maluf, que, por outra coincidência, tem a livraria dela aqui, na sede do prédio aqui da TV Mar, e recebeu recursos do Banco do Nordeste e conseguiu vencer abrindo o próprio negócio. Então, não perca, terça-feira, às 9h45, aqui na tela da TV Mar, e depois você pode acompanhar a reprise às 9h da noite. Mas, Caio, aproveitando aqui a sua presença, a gente tem dito muito da crise, parece que até virou uma doença contagiosa, né? Mas você traz agora para nós dados que mostram que houve um incremento no valor e que mostram também, acredito eu, Caio, que o Brasil não pode parar, né? A crise, então, essa atitude do Banco do Nordeste realmente vem a coroar isso. O Brasil continua, gente. Nós temos que enfrentar essa crise e vencê-la, né? É verdade, com certeza. Houve um incremento, na verdade, de IPI, né? O que se fala muito, né, que o que é o IPI? Aquele imposto sobre produtos industrializados, né? Que quando você vai comprar uma geladeira, você vai comprar um carro, você vai comprar um fogão, né? Então, a despeito, né, de toda essa situação que vem vivendo a indústria, né, a produção, houve um incremento do IPI, por exemplo, né? Não é à toa que a gente está aumentando o orçamento. Não só em Alagoas, mas a gente está aumentando no Nordeste todo, né? Se você pegar no Nordeste todo, a gente tem um orçamento aí para o FNE de 14,5 bilhões para 2016. Para esse ano agora era 13,3 bilhões, né? Um incremento de 9%, entendeu?
Então, é um desafio e a gente vai lutar para poder reverter isso aí, né? Dar um pouco de otimismo para o setor empresarial de Alagoas, né? Muito bem, gente, eu conversei aqui com o Caio César. O Caio realmente veio aqui hoje para trazer boas notícias e amanhã acontece aí essa reunião onde será discutido o orçamento. O Caio César, que é gerente de desenvolvimento do Banco do Nordeste. Caio, eu queria agradecer imensamente a sua presença e lhe fazer um convite. Venha mais vezes aqui ao Verdade Informação e venha também para o Alagoas Empreendedor, porque o Banco Nordeste é nosso parceiro e sempre vai ser. Muito obrigado. Gente, e depois dessa entrevista maravilhosa, eu vou para o intervalo, é rapidinho, não saia daí que ainda tem muito Verdade Informação para você. Até já. Teatro Deodoro é o maior barato. O projeto que apresenta o melhor da cultura alagoana. Este ano, com mais de 23 espetáculos de teatro, música e dança. Venha curtir os nossos artistas. Ingressos a preços populares. Confira a programação completa no site teatrodeodoro.al.gov.br. Não perca! Uma realização Diteal. Apoio Cultural Instituto Zumbi dos Palmares. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Com Verdade e Informação e daqui a pouquinho na programação tem Léo Palmeira, você não pode perder. Termina o Verdade e Informação, começa Léo Palmeira, show de música, de informação bacana para você. Olha só, gente, agora nós vamos falar de saúde. Doenças como sarampo, cachumba e coqueluche voltam a preocupar médicos e autoridades sanitárias. O repórter Viderlan Araújo está ao vivo e traz mais informações sobre o que tem sido feito para aumentar a cobertura de vacinas que previnem essas doenças. Muito boa tarde para você, Viderlan, sempre elegante, sempre atento e o principal, com informações importantes. Boa tarde mais uma vez, meu amigo.
Pois é, um abraço para você, Mauro Wedekind, boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Estamos nos aproximando aí das 14 horas e na tarde desta quarta-feira, o assunto que realmente ganha destaque no Verdade e Informação, nesta participação ao vivo, é essas doenças que, querendo ou não, acabam muitas vezes levando preocupação para muitos médicos. Sarampo, cachumba, a rubéola que já não existe mais aqui no planeta, mas, querendo ou não, é uma situação que foi feito um trabalho educacional lá atrás para que isso também acabasse sendo atendido pela população. Nós vamos falar a respeito dessa preocupação a respeito de algumas doenças com a Claudiane Nascimento, ela que é assessora técnica do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde e vai explicar para nós aqui a respeito dessas doenças, o que é que muitas vezes acaba fazendo ao relaxamento dos pais, né, em relação à vacinação dos filhos. Boa tarde. Boa tarde. Com relação a essas doenças, já que você citou, né, na verdade aqui em Alagoas não há circulação, né, desde o último caso de sarampo, como citou aí, foi em 2000, rubéola 2008 e cachumba, por ser uma doença endêmica, nós ainda temos casos dela aqui, né, no nosso estado, não só no nosso estado, como todo o Brasil. Talvez o que tenha levado ao relaxamento desses pais seja realmente o desaparecimento dessas doenças, né? Então, muitos entendem que as doenças foram eliminadas, foram erradicadas e que não vai aparecer mais, né? Mas a doença, a criança, ela precisa estar vacinada, ela precisa estar protegida, porque sim, pode ressurgir, como está acontecendo com a cachumba, né? Há um ressurgimento. No caso também da coqueluche, houve um ressurgimento dessa doença. Sim, a doença é uma doença, ela tem curso benigno, ela pode, tudo bem, ela pode não matar a doença, mas tinha as complicações no caso da cachumba, que são graves, né? No caso do adulto, o homem, né? Cerca de 20% a 30% do homem acometido pela cachumba, ele pode desenvolver uma orquite, que é a inflamação dos testículos e causar uma certa esterilidade. No caso da mulher, ela pode causar também inflamação do ovário. E ainda ela pode cursar, como esse vírus ele circula pelo organismo, ele pode migrar para o sistema nervoso central e causar uma meningite asséptica. Essas são as complicações também causadas pelo vírus da cachumba. E hoje, aqui em Alagoas, pelos números que você trouxe, então é uma situação que a população também está atendendo a esses trabalhos que são realizados pela Secretaria Estadual de Saúde, é isso? Sim, com certeza. Então, o ideal, no caso da cachumba, né, são casos que aparecem, né, nós estamos no período, na sazonalidade da doença, ou seja, é o período mais que aparece mais casos. Inverno, início de primavera. Então, cachumba, o ideal é vacinar. Se você não tem uma comprovação dessa vacina, que é a tríplice viral, né, que está dentro dessa vacina, o sarampo, a cachumba e a rubéola, se não tem a vacina comprovada, tem que procurar uma unidade de saúde para poder estar se vacinando e se protegendo contra a doença. E fala um pouquinho dos sintomas, então, da cachumba. Quais são os sintomas para que a pessoa tenha pelo menos uma ideia de que acabou contraindo, na verdade? Na verdade, a cachumba nada mais é, de início, ele aparece uma febre e o aumento das glândulas salivares, né, de uma ou mais glândulas, principalmente a parótidas, que é chamada de parotidite. No caso, a cachumba, ela é conhecida como parotidite. Então, aí, a pessoa, quando adquire essa doença, 7 dias antes dos sintomas, ela já começa a transmitir e 9 dias após o aparecimento dos sintomas, também ela continua transmitindo. Então, o período de transmissão dessa doença, ele é muito longo. Então, mais um motivo, as pessoas procuram assistência médica ao estar com sintomas e ficar em casa. Ela não pode ir para ruas, porque se ela vai para um local fechado, que tem muitas pessoas, ela vai acabar contaminando outras pessoas, porque é uma doença transmitida por via respiratória, ou seja, ao falar, ao tossir ou ao espirrar, você está transmitindo a doença. E nos casos que aconteceram aqui, são casos originados aqui de Alagoas ou são, pelo menos assim, vírus que vêm de uma maneira de fora, vêm de caráter internacional para poder infectar a população? No caso, assim, vírus importados, né, que estava tendo casos, assim, em Alagoas a gente não teve esses casos, certo, mas a gente teve no estado de Pernambuco, no estado do Ceará, eram casos importados, né, não eram casos autóctonos do local, de origem. Nossa, aqui em Alagoas, os últimos casos registrados de sarampo, né, que geralmente estava ligado a vírus importados, ocorreu em 2000. De lá para cá, a gente não teve mais nenhum registro de sarampo. Tivemos casos suspeitos, mas que foram descartados laboratorialmente. A rubéola,
rubéola, mesma situação. Os últimos casos também foi em 2008, aqui no estado de Alagoas. De 2008 até agora também não tivemos mais casos confirmados. Suspeitos, sempre existe casos suspeitos. Mas a gente sempre descarta esses casos por laboratório. Então, nós não podemos descartar esses casos só pela clínica do paciente, não. Esses casos eles têm que ser descartados laboratorialmente. Então, a circulação desse vírus aqui, né, até o momento, a gente não tem. Cachumba, a gente sempre tem, mas assim, como ela não é uma doença de notificação compulsória, a gente não notifica casos, um único caso, só em situação de surto, que não é nossa realidade. E esse caso, por exemplo, de alguns casos já registrados aqui em locais próximos, em Alagoas especificamente, o trabalho acaba sendo feito de uma maneira diferente para evitar a entrada aqui no nosso estado por causa dessa falta do registro nos últimos anos de casos assim com frequência, assim como já teve em estados vizinhos, por exemplo? No caso da cachumba? Isso. Não, no caso da cachumba, assim, é a prevenção, a medida de controle que nós temos para a doença é a vacinação, né? Isso. E no caso da vacinação, sempre é o quê? A gente espera na campanha de vacinação, na oportunidade, pede a campanha de multivacinação, porque com o objetivo de atualizar essas cadernetas de vacinação das crianças, e na oportunidade é um pai que está levando a criança, a gente também já aproveita aquele pai para estar vacinando contra o vírus da cachumba, sarampo e rubéola. Pois é, essa daqui, o Mauro, é a Claudiane Nascimento, ela que é assessora técnica do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, trazendo informações importantes, está à sua disposição para qualquer tipo de colocação aí dos estúdios, Mauro. Fica à vontade. Videlan, mande um grande abraço a ela, por favor, porque realmente ela nos traz aí informações extremamente importantes. E eu queria, Videlan, que você perguntasse para ela o seguinte, ela falou aí com muita propriedade da importância da vacinação em crianças, mas muitas vezes, Videlan, os pais se esquecem que também precisam ser imunizados. Como é que está essa questão do calendário da vacinação para adultos? E que ela falasse também quais vacinas estão disponíveis na rede pública e quais que os adultos devem tomar. Muito obrigado, Videlan. Tá, a pergunta feita pelo Mauro nos estúdios, Claudiane, é a seguinte, muitas vezes existe uma preocupação, campanhas são feitas para orientar os pais a vacinar os seus filhos, mas muitas vezes também os próprios pais esquecem de tomar a própria vacina. Quais são as vacinas disponíveis que tem para adultos hoje no mercado, aqui em Alagoas principalmente, e por que geralmente isso acontece? As vacinas que nós temos hoje para o adulto, né, é a dupla, né, que tem difteria e tétano, tem a hepatite B e tem a tríplice viral na faixa etária até 49 anos de idade, né? Passou dessa faixa etária, não precisa mais tomar a vacina, né? Porque acredita-se que as pessoas já teve em algum momento contato com a doença. Então, como essa doença, ela confere também imunidade pela doença, tanto pela doença quanto pela vacina, né? E assim, com relação as causas da doença, como é que a gente faz? Tem que ter a mesma preocupação. Eu faço essa pergunta para você porque, na vez, os adultos também têm que ter a mesma preocupação, né? Sim, com certeza. Até porque, na maioria dos casos, principalmente de cachumba, não só cachumba, outras doenças, né? O adulto, ele consegue ser um portador assintomático, ou seja, a sintomatologia dele é bem menor do que numa criança, por conta dessa imunidade que ele já deve ter adquirido em algum momento da sua vida. Então, há uma preocupação com o adulto? Por que a gente tem preocupação hoje mais com o adulto? Porque a criança, ela tem seu cartãozinho para comprovar a vacina. O adulto, ele não tem. Então, nem ele sabe se vacinou. Então, se ele não sabe, se ele não tem a comprovação, o ideal é que esse adulto também, ele se preocupe com a saúde dele e da criança, dos seus filhos, porque, consequentemente, ele vai passar essa doença para ele. Então, ele procure também uma rede de saúde, se ele não tem uma comprovação vacinal, para estar se vacinando e atualizando o seu esquema de vacinação. Existem doenças que vocês classificam como eliminadas e erradicadas. Queria que você explicasse também para os nossos telespectadores, num aspecto mesmo claro, como é que funciona essa distinção.
Certo. No caso de doença erradicada, é quando não existe mais nenhum caso no mundo. Nós temos hoje como exemplo a varíola. A varíola ela foi erradicada, não existe mais caso no mundo. Hoje tem uma doença em processo eliminada no Brasil. Por que ela é eliminada no Brasil? Porque existem casos delas ainda no mundo, como no caso da poliomielite. A poliomielite, o último caso dela no Brasil foi em 89. Porém, existem 2 países ainda que ela é endêmico, no caso de Afeganistão e Paquistão. Por isso que a gente não considera a poliomielite uma doença erradicada, e sim eliminada. Obrigado, então, a Claudiane Nascimento, explicando situações importantes. Ela que faz parte da assessoria técnica do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde e trouxe esclarecimentos para nós, principalmente nesse aspecto da preocupação que os pais precisam ter com os filhos com doenças como sarampo, cachumba e também citou o caso da rubéola, da rubéola que já foi erradicada, né? A situação, desculpa, a varíola, não é isso? Foi a varíola. A varíola que foi erradicada, né, aqui do planeta, ela também aproveitou a oportunidade e trouxe informações importantes aqui direto da Secretaria Estadual de Saúde. Com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlão. Um abraço aí para você e também para o meu querido Chico Nogueira. Sem dúvida nenhuma, gente, o que a especialista diz é a pura verdade, né? O adulto nem sabe que vacina recebeu, não se lembra, mas se esquece também que a rede pública de saúde tem disponível aí várias vacinas. Nós ouvimos ela dizer agora. Então, se você está acompanhando Verdade e Informação, está com um tempinho agora, vá até um posto de saúde, coloque em dia aí a sua carteira de vacinação, que é muito importante, porque é o que ela falou, não é só você ficar doente, é você passar, por exemplo, para o seu filho. Então fica aí uma dica muito, muito, muito importante nesta quarta-feira, dia 7 de outubro. Vamos em frente aqui com Verdade e Informação. Olha só, gente, a Eletrobras lançou uma campanha de segurança de energia elétrica. O objetivo é alertar as pessoas sobre os riscos da eletricidade e como elas podem evitar acidentes com a rede elétrica. Quem tem os detalhes é o meu grande amigo Viderlan Araújo. Diante dos últimos casos envolvendo acidentes que acabaram também gerando até incêndio, a Eletrobras vem lançando uma campanha para poder conscientizar a população. E essa campanha, já divulgada nos meios de televisão e também no impresso, vai nos próximos dias deixar a coisa ainda muito mais ampla. O nome da campanha é Corra do Risco, mantenha a distância das redes elétricas. Nós vamos saber de alguns detalhes a respeito desse trabalho de conscientização que a Eletrobras aqui em Alagoas pretende fazer para a nossa população e também de dicas de precaução para evitar que acidentes possam ocorrer, com o Jorge Rocha, ele que é gerente de segurança e medicina do trabalho da Eletrobras. Jorge, muito obrigado por nos receber. Quais são as dicas que você poderia passar inicialmente para os nossos telespectadores e que acabam sendo assim como pontos importantes nesse processo de segurança e evitar acidentes? Olha, essa campanha ela é voltada exatamente para despertar a população com relação aos riscos da eletricidade, o risco com as redes de energia. Né? Para você ter uma ideia, hoje a Eletrobras Distribuição Alagoas tem mais de 40 mil quilômetros de rede de distribuição de média e de baixa tensão. Hoje ela tem mais de 1 milhão de clientes. Então a gente tem muita rede de distribuição, muita rede elétrica, não é? E que são naturalmente pontos que podem ser considerados pontos de risco. Então a população deve estar consciente da necessidade de manter essa distância, né? Não chegar próximo nem interagir junto com essas redes, justamente com a finalidade de reduzir os acidentes ou não se acidentar ou não sofrer nenhum tipo de acidente. Essa campanha de prevenção de acidentes com a população é uma sistemática permanente aqui na Eletrobras Alagoas. Diversas ações são desenvolvidas ao longo do ano, mostrando naturalmente para a população a necessidade justamente de ter esse cuidado com relação à rede elétrica. Nós acompanhamos há alguns meses, tem um terreno, inclusive, da Eletrobras, lá na parte alta, que os moradores pensavam que aquele terreno poderia ser invadido, inclusive estava até demarcando o terreno. Quer dizer, é o desconhecimento, muitas vezes, das pessoas do risco que é ficar embaixo de uma rede, por exemplo, de alta tensão, Jorge.
Com certeza, essa exposição do pessoal com relação à proximidade da rede é uma preocupação nossa, né? Os fatores fundamentais dessa campanha estão baseados exatamente na instalação e na manutenção de antenas sobre os telhados, né? É um ponto de risco que a gente tem registrado algum acidente, principalmente nas zonas mais afastadas dos centros urbanos, onde o pessoal tem necessidade de instalar antena ou de reparar algum tipo de antena, e muitas vezes numa dessas situações ocorre de fazer um contato com a rede elétrica energizada e aí sofrer algum tipo de acidente. Uma outra questão é a questão do desvio de energia, né? Ou seja, autorreligação, e que o pessoal tem utilizado isso em larga escala e tem registrado um grande número de acidentes das pessoas que vão mexer com a eletricidade sem ter o conhecimento do risco e sem ter naturalmente a prevenção. Um outro grande ponto de abordagem forte nessa campanha é exatamente a questão da poda de árvores. Então, as árvores na rede ou próximas da rede, para que as pessoas não façam essa poda ou não se aproximem justamente dessas redes que estão próximas às árvores. Então, a necessidade exatamente das pessoas entenderem que esse risco existe, ele é eminente e que as pessoas precisam manter essa distância. O que a Eletrobras recomenda? É claro que isso nós estamos tratando, Jorge, do aspecto de evitar situações de contato, mas o que é que vocês recomendam a respeito desse assunto? Buscar profissionais, orientação com pessoas capacitadas? Olha, naturalmente que isso passa exatamente pelo conhecimento, né? Passa pela educação, passa pela cultura, né? As redes da Eletrobras, as redes de distribuição da Eletrobras, elas são construídas dentro de um padrão, dentro de uma técnica, dentro de um projeto, que essas redes fiquem fora do alcance das pessoas, né? Então, por isso que as redes têm uns postos lá, elas ficam naquela altura, para evitar exatamente que as pessoas tenham contato com isso, né? Mas, devido a determinadas circunstâncias que acontecem no dia a dia das pessoas, elas se acham justamente não diria com direito, mas com a necessidade de fazer determinadas situações que arriscam a vida assim, de forma assim, muito fácil, né? Então, é preciso que as pessoas tenham cuidado, né? A questão da pipa também, da garotada que gosta de soltar pipa, é um fator de risco muito grande, né? Porque eles preparam a linha, preparam o cerol, e com a puxada da linha, da rede, muitas vezes pode trazer o fio para o chão e provocar algum tipo de acidente. Obrigado, então, ao Jorge Rocha, ele que é gerente de segurança e medicina do trabalho aqui da Eletrobras, falando dessa ação que vai até o dia 16 de outubro, nas emissoras de televisão, em vários meios de comunicação, que vai conscientizar a população desses riscos, principalmente nessa procedência, onde muita gente acaba tomando por conta própria os seus meios para poder utilizar até de forma ilícita essa energia da Eletrobras e acaba colocando, muitas vezes até de forma inconsciente, a vida em risco. O nome da campanha: Corra do Risco, mantenha a distância das redes elétricas. Aqui da sede da Eletrobras no bairro do Farol, com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan Araújo. E os dados, gente, quando se fala de acidente aí nas redes elétricas, são assustadores. Em todo o Brasil, são 3 acidentes todos os dias. Por isso, realmente, o nome da campanha é extremamente apropriado. Corra do perigo. Se afaste das redes elétricas, porque isso não combina com nada. Deixa para quem entende. Quem não entende, nem passa perto. Não tem porquê. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem Polani Santos com notícias sobre a greve dos bancos. Será que ela tem boas notícias? Vamos aguardar. O Verdade e Informação volta em instantes. Até já. Teatro Deodoro é o maior barato. O projeto que apresenta o melhor da cultura alagoana. Este ano, com mais de 23 espetáculos de teatro, música e dança. Venha curtir os nossos artistas. Ingressos a preços populares. Confira a programação completa no site teatrodeodoro.al.gov.br. Não perca! Uma realização de Teal. Apoio Cultural Instituto Zumbi dos Palmares.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. E estamos de volta com Verdade e Informação. Olha só, gente, no próximo mês, a Defensoria Pública completa o trabalho mais detalhado e recente sobre as condições dos presos em Alagoas. Um resultado que vai exigir do Tribunal de Justiça mais ação e menos jargões. Que história é essa? Veja os detalhes na coluna No Ponto. A crise que afastou o Rui Palmeira da classe média agora vai encontrando caminhos para recompor os laços com estes eleitores. O prefeito promove corridas de rua, lança velas pintadas por artistas enjangadas pelo alto mar e um prêmio de sustentabilidade para pensar Maceió em seus 200 anos. O alvo são estudantes das faculdades e universidades, os formadores de opinião, em resumo. Daí o prefeito vai costurando as pazes com as ruas. As classes média e alta se concentram na orla, onde praticamente todas estas ações são executadas, desde o Fora Dilma até o Fica Rui. Em janeiro, haverá o Maceió Verão em parceria com a iniciativa privada, mais uma forma de favorecer a opinião pública. Mas Rui Palmeira ainda precisa acelerar iniciativas na periferia, para além de postos de saúde ou ruas asfaltadas. Praças na parte alta da cidade precisam de atenção. A juventude ainda espera um secretário de esportes, quem é ele mesmo, e um calendário de eventos não deve ser desprezado, até pela forte presença de micro, pequeno e médios comerciantes, além de grandes supermercados. O estímulo em tempos de crise e a presença do poder público em ações sociais podem ser caminhos em um cenário cada vez mais pessimista. É o grito das ruas. O prefeito enfrenta a mesma crise de popularidade que todos os gestores do Brasil, mas isso deve funcionar não como um destino traçado. Há caminhos bem mais largos oferecidos pelas ruas e muitas vezes eles ajudam a criar outras estradas, estas para as urnas, de curto como também em longo prazos. Muito
Muito obrigado ao meu grande amigo Odilon Rios. Gente, antes de chamar a Porlani, eu vou ler aqui uma notícia que é uma boa notícia e mostra aí rigor na fiscalização, que é extremamente bem-vindo. Olha só, uma portaria publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira proíbe o tráfego de veículos nas faixas de praias de Maceió, que a gente sabe que é um vai e vem e banhista em risco, isso é constante. A partir de agora, moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais situados em faixa de praia vão precisar de autorização para circular no local. Quem descumprir a determinação deverá responder penal e criminalmente. Apenas poderão circular nas áreas de praia os veículos que prestem serviços públicos, como limpeza e coleta de lixo, conservação de praias, patrulhas policiais, corpo de bombeiros, fiscalização de trânsito e ambulâncias. Dentro de 30 dias, a SMTT fará o cadastramento de moradores e comerciantes que poderão ter acesso à faixa de praia. Sem dúvida nenhuma, é uma notícia excelente e ontem nós demos aqui em primeira mão a parceria entre o Detran e a Polícia Militar para aumentar ainda mais o rigor na fiscalização. E é isso que esperam todas as pessoas, porque realmente, do jeito que está, não dá. Casa da Mãe Joana realmente não dá, principalmente na praia. A pessoa está indo lá se divertir, de repente um carro põe em risco. Quantos e quantos casos de atropelamentos, não só em Alagoas, em toda a região Nordeste e em outros estados também do país. Mas agora é hora de receber Porlani Santos. Porlani, boa tarde. Eu dizia, será que ela vem com uma boa notícia sobre a greve? Tem boa notícia? Venho sim, com certeza. Que bom, coisa boa. A gente tem noticiado, desde ontem, devido a essa paralisação toda aí dos bancários que se iniciou ontem, a gente mostrou aí todos os transtornos nas agências bancárias, muita gente tentando chegar aos bancos para o setor de autoatendimento, pois enfim. Para os correntistas da Caixa Econômica Federal, tem uma boa notícia, que 2 agências aqui de Maceió não aderiram à greve, ou seja, continuam funcionando no horário de 10 às 16 horas. As agências são as agências de lá, ambas aqui dessa região baixa da cidade. Uma fica ali situada na Cruz das Almas, em frente à Universidade Tiradentes, a UNIT, e a outra fica localizada na Mangabeiras, lá no empresarial Norcom. E aí, com algumas outras agências também, ainda em todo o estado, ainda não aderiram à paralisação. E aí, o Sindicato dos Bancários informa que, nessa paralisação, 77% das agências bancárias aqui no estado estão aderindo à greve. Olha só, uma boa notícia, mas agora provavelmente você vai lotar essas agências aí, Porlani, porque todo mundo quer ser atendido, e é o que a gente disse aqui, né? Muita gente precisa ir até a boca do caixa, quer conversar com o gerente, quer tirar uma dúvida e aí dá no que dá. Essas 2 agências eu imagino que vão ficar lotadas, né? Vão ficar lotadas. Eu estava lendo hoje de manhã, Porlani, sobre a greve dos bancos e eu tinha comentado aqui que eles pretendiam fazer realmente uma greve dura este ano aqui. Eles querem um aumento de 16%. Até agora, pelo menos eu não vi, não sei se agora, desde o início do programa até agora, se houve alguma outra notícia, a Febraban não disse nada. Não disse nada por enquanto, então não sei se já há uma contraproposta ou não, mas o fato é que eles querem 16%. Normalmente pede 16 para ver se chega a 10 e vamos que vamos, o Brasil é assim mesmo. Vamos torcer e você, claro, será informado. Mais alguma notícia? Mais uma notícia, também uma notícia boa, é que a Polícia Civil do Estado aqui de Alagoas já tem as imagens dos suspeitos de ter assassinado o estudante, Felipe Carlos Santos Araújo, de 21 anos, estudante de Direito. Ele que foi assassinado no momento em que ele estava num ponto de ônibus, próxima à faculdade em que ele cursava o curso aí de Ciências Jurídicas. Esses 2 homens são suspeitos de terem assassinado ele. Essas imagens, inclusive, já estão de posse da Polícia Civil, que foram as imagens retiradas através das câmeras de circuito interno de um ônibus que eles haviam assaltado momentos antes de abordar o Felipe Carlos dos Santos. Exatamente. E aí essas informações também já foram confirmadas pela delegada-geral adjunta da Polícia Civil, a Lucimônica, e também pela delegada que está investigando o caso, que é a Maria Angelita.
estão aí. São essas imagens que a Polani traz para nós, muito importante essa informação. E se você tem informações sobre um desses dois aí, ligue para o Disque Denúncia, não precisa se identificar, mas está aí a imagem deles, vamos segurar essa imagem deles aí. Vai que alguém sabe que realmente, né, Polani, esse crime, pelo amor de Deus, negócio estudante, 21 anos, ainda sofreu lá no HGE, né? A gente até imaginava que ele conseguisse recuperar, mas infelizmente não deu. Pois é, passou ainda uma semana internado, né? Morreu na madrugada de ontem, foi baleado na região do abdômen, a região em que ficam alojados vários órgãos e inclusive passou por várias cirurgias, mas infelizmente não resistiu. A polícia está já, como a Polani disse, com a foto desses dois. Se puder encher a tela de novo aí, fica à vontade, viu, Felipe? A imagem aí dos dois, a gente vê aqui do lado esquerdo do vídeo. Tá de óculos, né? Me parece que tá de óculos, ou não sei se é uma sombra. Acho que é sombra. Não consigo olhar direito daqui, não. Mas dá para ver, tem um bigodinho ali e o outro à direita, que aí a gente já tem certeza, eles assaltaram um ônibus, né? Isso é certeza. Assaltaram o ônibus e também são suspeitos de terem assassinado o Felipe. E a informação vai um pouco mais além que isso, Mauro. A informação que a gente tem é que a polícia já está no encalço desses dois suspeitos e que a qualquer momento o mandado de prisão deles pode ser cumprido. E eu queria aproveitar a presença aqui da Polani, não sei se você já recebeu restituição de imposto de renda. Tá? Já. Também já torrei. Já torrou a restituição de imposto de renda. Olha, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. Então, se você ainda não recebeu, anota aí, para você saber, www.receita.fazenda.gov.br. Quem sabe você tem mais um dinheirinho lá, um residual, já pensou? Adoraria. Coisa boa, né? Mais alguma coisa, Polani, para nós? Você viu que a gente falou hoje aqui no programa da questão da vacinação dos adultos, né? É muito importante, acho até que a gente precisa depois fazer uma outra matéria para ver o que está realmente disponível e trazer aqui até no estúdio um especialista, porque interessa para todos nós. A gente se preocupa com os nossos filhos e esquece da nossa própria saúde, né? É verdade. Eles sempre estão na frente, mas precisa também se cuidar. É verdade. Só aproveitar antes de você sair, o Léo Palmeira, que já está aqui, que vem na sequência do Verdade e Informação, estava reclamando que a gente disse que o número 5, a gente sempre fala, né? Número 5 sai na Mega Sena e nunca sai. Sabe que número que tem saído bastante? Qual? 33. Idade de Jesus, idade de Cristo. Pois é uma boa aposta. Aí, 5, 33, a gente vai formando. Pois é, o Léo Palmeira reclamou, disse que apostou em 5 e em várias variáveis do número 5, infelizmente não marcou um ponto. Léo, tem mais aposta? Hoje, inclusive é hoje, até 7 da noite. Tenta mais uma vez. Dessa vez no 33, Léo. Obrigado, Polani. Até amanhã. Gente, nós vamos em frente aqui com Verdade e Informação e antes de acabar o programa, está pertinho já do finzinho aí do Verdade e Informação, nós vamos mostrar uma exposição que está lá no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, uma homenagem, na verdade, aos 200 anos de Maceió. Vamos ver essa exposição que vai ficar lá até o dia 12 de dezembro. Então você tem aí bastante tempo para se programar e curtir essa exposição que é muito, muito, muito bacana. Vamos ver a reportagem. A Secretaria de Estado da Cultura, ao lado da Diretoria de Teatro do Estado de Alagoas, DITEAL, está lançando mais uma exposição aqui no Complexo Cultural do Teatro Deodoro. E que vai ser hoje à noite mais um atrativo para os alagoanos. Até o dia 12 de dezembro, a exposição Poesia em Foco, que tem como tema Tocando eu leio e ouvindo eu vejo, e se não vejo, ouço, e se não ouço, vejo, vai trazer muitas novidades, principalmente de uma visão contemporânea de Maceió, em comemoração aos 200 anos de nossa capital. Para trazer mais detalhes a respeito desse assunto, um dos curadores da exposição, Rosivaldo Reis, vai conversar conosco para falar desse propósito de homenagear mais uma vez Maceió, nossa capital, que está aí completando 200 anos com essa exposição, não é isso? Exatamente. Ela será aberta à exposição aqui, como você já falou, aqui no DITEAL, e ela tem uma característica diferente de tudo que se foi feito em termos de artes visuais aqui, que é a integração das artes, né? Nesse caso a poesia com as artes visuais. Então, a poesia, as artes visuais, nós temos também
instalação que é referente ao tema, que é os 200 anos de Maceió. E realmente será uma exposição muito, muito bonita e está convidando todo o maceióense, os amantes da arte, para que venha realmente prestigiar esse grande evento. Tudo está sendo preparado, eu observo muitas fotos, muitos fotógrafos participando dessa exposição? Exatamente, que são 3 fotógrafos com 32 poetas. Aí nós, nesse caso aqui, fizemos uma integração, né, entre poesia, foto-poesia. Aqui no outro lado aqui estão as poesias referentes ao tema de cada foto. Rosivaldo, é importante dizer que a exposição vai contar também com áudio-poesia. O que é uma áudio-poesia? Áudio-poesia é que, de repente, o deficiente visual, ele não vê, mas ele pode sentir, né? Então, ele vai colocar o fone de ouvido e vai ouvir as declamações das poesias que estão expostas aqui. Poesias em braille também? Sim, exatamente, em braille também. Para aquele também que quiser ler as poesias, nós estamos também com a poesia em braille. Quer dizer, é uma verdadeira integração, não só para quem vê, e também para quem é deficiente visual, né? Uma verdadeira integração de todas as classes, né? Todas as classes, exatamente. A oportunidade daquelas pessoas que têm essa deficiência de sentir também o mundo das artes, né? Até porque, independente da arte, todos têm direito a conferir também, a prestigiar a arte, não é isso, Oswaldo? Com certeza. Como se trata aqui de ITEAL e é um prédio público, né? Por que não fazer essa integração e essa união, né, de toda a arte com as classes sociais, né? Mesmo porque aqui, como nós estamos aqui, o prédio em si já está integrado na área aqui bastante popular, né, que é a área de comércio, e por que não fazer essa integração da arte com todo o entorno, né? Poesia sendo publicada aqui por artistas alagoanos, 100%? 100%, todos alagoanos, que nesse caso é a confraria Nós Poetas, que está organizando a exposição. Entrada franca? Entrada franca, e hoje será a abertura e será muito bonito. E chamamos todo o maceióense, como eu falei, os amantes da arte, e vem nos prestigiar. Dá para você adiantar um pouco dessa programação de abertura, a solenidade, o que é que deve acontecer? Na solenidade vai haver um coquetel, vai haver música, sim, e também tem a música também, que vai fazer parte também da programação, música, declamação de poesias, e vários poetas aqui fazendo declamações. Deixa eu pegar você um pouquinho de surpresa. Dá para você, por exemplo, ajudarmos com uma poesia que você gostou também, que já conferiu? Não, poesia realmente, no mundo poético da poesia, realmente, a minha prática como é voltada mais para as artes visuais, eu acho que na poesia eu realmente tenho a minha deficiência. Rosivaldo, muito obrigado. Então, nesse clima de alegria, né, com o Rosivaldo Reis, um dos curadores aqui da exposição, é claro que você que está em casa, que está no trabalho, está acompanhando a nossa programação, vem prestigiar, né? Horário aberto ao público, qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento, na abertura, a partir das 19 horas, e durante os dias normais, o horário comercial. Legal, então. O Rosivaldo Reis trouxe esses detalhes importantes, então vale a pena você conferir Poesia em Foco, mais um tema, né, para quem curte a arte de exposições. Claro, prestigiando também a visão contemporânea de Maceió nesses 200 anos. Um detalhe também super interessante é que essa exposição vai ser, hoje, vai ter sua solenidade de inauguração, né, no dia 6 de outubro, mas vai até o dia 12 de dezembro, ou seja, quase mais de 2 meses aqui à disposição no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan, e sem dúvida nenhuma uma excelente opção aí cultural, uma homenagem aos 200 anos de Maceió. E assim termina o Verdade e Informação desta quarta-feira. Para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Lembrando que na sequência tem Léo Palmeira, quem vem hoje, Juninho e Forró do Harém. Olha só, na sequência aí, Verdade e Informação, Léo Palmeira e um show de atrações. Não perca, hein? Já, já. E a gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, à 1h30 da tarde. Tudo de bom para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Teatro